Olá pessoal, tudo bom? Nossa videoaula hoje será sobre o capítulo 8, Antigo Regime, para os segundos anos. Prestem bastante atenção, anotem aquilo que vocês acharem importante, curtam, comentem os nossos vídeos. Então vamos lá? Bom, primeira coisa a gente precisa saber o que é o Antigo Regime, né? Então o Antigo Regime é uma forma de organização política, econômica e social que aconteceu na Europa a partir do século XIV, chegando até o século XVIII. Esse nome foi dado a primeira vez pelos integrantes da Revolução Francesa, que quando queriam se direcionar a essa sociedade a qual eles estavam fazendo críticas, a qual eles estavam lutando, né, contra a qual eles estavam lutando, eles chamavam de Antigo Regime, para denotar que essa estrutura, essa organização, ela já era uma organização ultrapassada, velha, antiga, né, e que precisava ser transformada, precisava ser aperfeiçoada, melhorada, ok? Então, quais são as principais características do Antigo Regime? Agora a gente vai tratar de duas principais características. A primeira, a característica social, a composição dessas sociedades, como é que elas estavam organizadas. E uma característica política, que é o absolutismo monárquico. Para isso, a gente vai utilizar como referência a França, que foi uma das nações onde o absolutismo monárquico foi muito forte, né? E na qual a história ela sempre usa como referência a sociedade francesa. Então vamos lá. Durante a Idade Moderna, os reis eles centralizavam muito o poder em suas mãos, né? Todo o poder estava centralizado na pessoa do rei. Isso é o que nós chamamos de absolutismo monárquico. Monárquico, de monarquia, do monarca, rei, e absolutismo vem de absoluto, ou seja, o poder absoluto que estava centralizado nas mãos do rei. Isso significa que a vontade do rei não era sempre maior do que tudo, do que as instituições, do que as leis, né? Então, o rei, ele centralizava sobre ele todos os poderes, todas as decisões econômicas, militares, sociais, políticas, de criação de leis, tudo isso era tomado pelo rei. Isso significa que o rei dominava, governava sozinho? Não, existia um grupo, uma burocracia toda em torno do rei. No entanto, o poder do rei, ele era sobreposto a toda essa burocracia que ajudava o rei a governar. Por exemplo, para a criação das leis, né? Quem era que criavam as leis? Era o rei. E essas leis que eram criadas ou que eram propostas não poderia ser contrário às ideias, à opinião que o rei tinha. Quem decidia sobre as questões econômicas? O rei, né? Tanto que a economia do Estado, ela se confundia com a economia do rei. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado, ele não tinha essa ideia de público, de que era um dinheiro público. Não, era o dinheiro do rei, governado pelo rei, administrado pelo rei, certo? Militarmente, era o rei que tomava as decisões militares. Em termos de organização social, conflitos que existissem na sociedade que precisaria da justiça, quem é que iria dar a última palavra? O rei. Então, dessa forma, a gente percebe que o poder ele estava centralizado na figura do rei, certo, pessoal?
E isso é o que nós chamamos de absolutismo monárquico. Dentro da filosofia, a gente vai ver alguns pensadores que na Idade Moderna vão criar teorias, né, vão desenvolver pensamentos para justificar esse poder absoluto do rei. Né? Um exemplo de pensador da Idade Moderna é o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes, ele vai falar sobre a criação do Estado, vai defender a necessidade da existência do Estado. E para isso, ele vai fazer uma certa analogia, né? No livro O Leviatã, ele vai tratar o Estado como algo grande, forte, que de uma certa forma, em alguns momentos, amedronta, mas que é extremamente necessário para a paz, para a organização dessa sociedade. O que é que o Thomas Hobbes vai dizer? Bom, ele vai dizer que sem a existência da sociedade, sem a existência do Estado, os homens vivem em um estado de medo permanente. Por quê? Porque não há o que vai valer nessa organização é o poder do mais forte. Tanto que ele vai dizer, o homem é lobo do próprio homem. Então, dessa forma, o homem ele vai viver sempre com medo de ser atacado, de ser roubado, né? Porque não há nada que vá legitimar o seu poder, vá legitimar as suas posses. Então, nesse estado, que é o estado primitivo, que o Thomas Hobbes vai dizer, então a violência ela era generalizada, né? Reinava a guerra, reinava o medo, né? E para que isso deixe de existir, para que haja paz e a segurança, é necessário haver o quê? O Estado, que vai controlar a população, que vai controlar a organização social e que vai, através das leis, dar paz à população, que vai, através das leis, assegurar a propriedade privada das pessoas, né? Então, dessa forma, o Hobbes dizia que é necessário sim o poder do rei, é necessário sim a existência desse rei, desse governante forte, com poder centralizado para poder trazer tranquilidade, paz, segurança à sociedade. Um outro pensador que defendia o absolutismo monárquico é o Jacques Bossuet. Ele era um bispo da Igreja Católica e ele defendia o absolutismo monárquico do rei, o poder centralizado no rei, a partir da seguinte ideia: o poder do rei é um poder dado por Deus. É o que nós vamos chamar de teoria do direito divino. Então, o monarca, segundo o pensamento do Bossuet, ele era escolhido por Deus. Ele era um homem escolhido por Deus para governar a nação. E sendo escolhido por Deus, era Deus que dava a ele o poder absoluto para governar este povo, esta nação, certo? Dessa forma, quem fosse contra o poder do rei estava indo contra o poder de Deus, contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a justificativa do poder do monarca era uma justificativa sagrada, tinha a origem sagrada. Era Deus quem tinha dado o poder ao monarca. Se a gente fizer uma comparação com hoje, né, a nossa atualidade, os nossos governantes, né, quem é que dá o poder aos governantes? É o povo, através do voto. Isso dentro da teoria daquilo que é república. Né? Somos nós que damos poder de governar ao
prefeito, ao senador, ao deputado, ao governador, ao presidente, através do nosso voto. Lá na Idade Moderna, quem dava o poder ao rei para governar não era o povo, mas era Deus. Por quê? Porque a origem desse poder vinha de Deus. Então, essa é a explicação da teoria do direito divino, ou seja, o poder do rei reside na vontade de Deus. Esses dois pensadores, eles baseavam o pensamento absolutista do rei e justificavam e fortaleciam, né? Na medida que eles tentavam, através de uma explicação racional, justificar esse poder absoluto do monarca. E isso, mais na frente, vai ser muito contestado, como nós iremos ver. Uma outra característica do antigo regime é a composição social. Como é que a sociedade do antigo regime estava organizada? Estava organizada em estamentos, né? São grupos sociais distintos, que eram chamados de estamentos ou estados, tá certo? E que a gente tem 3 estados ou estamentos principais. Primeiro, é composto pelo clero, certo? Então, bispos, cardeais, papas, as pessoas que ocupam os altos cargos dentro da hierarquia da Igreja Católica. Segundo grupo são os nobres, né? Composto pelo rei, a família real e todos aqueles que têm títulos de nobreza. Terceiro grupo social é o que nós chamamos de terceiro estado. Esse terceiro estado, ele é muito numeroso, cerca de mais de 90% da população está dentro desse grupo social e bem diversificado, né? Por exemplo, quem faz parte do terceiro estado? Os camponeses, os artesãos, os ferreiros, comerciantes, pequenos comerciantes, grandes comerciantes, ou seja, a burguesia, né, faz parte desse grupo social chamado terceiro estado, pessoal. O que vai definir o seu lugar dentro dessa sociedade? É o nascimento. Se você nasce numa família de camponeses, por exemplo, você vai ser sempre um camponês, você vai pertencer ao terceiro estado. Se você nasce em uma família de nobre, você herda, né, o título de nobreza e o seu lugar na sociedade, tá bom? Então, o que vai definir o seu lugar nessa sociedade é o nascimento. Uma outra coisa importante dizer é que essa sociedade, ela era altamente desigual, né? Nós vamos ter clero e nobreza, 2 grupos sociais com muitos privilégios, donos do poder. O poder político vai estar nas mãos desses 2 grupos. O poder econômico, a terra, por exemplo, que é uma coisa muito importante, né, nesse período, vai pertencer a quem? À igreja e aos nobres, e eles são isentos de pagamento de impostos, de tributos, não pagam nada para o Estado, nem para a igreja, certo? Uma outra coisa é que esses grupos, eles vão ocupar cargos públicos, cargos políticos, serão ocupados somente por nobres ou por representantes do clero. Enquanto que o terceiro estado, ele não vai ter nenhum privilégio, né? Só deveres. Quem é que vai pagar todos os impostos e tributos ao Estado será o grupo do terceiro estado, certo? Só quem paga imposto, só quem paga tributo, só quem tem a obrigação desse pagamento é o terceiro estado. Além disso, o terceiro estado não pode participar de conselhos políticos
o terceiro estado não pode ocupar cargos públicos, o terceiro estado não tem nenhuma representação política dentro dessa sociedade. Então, o terceiro estado tem apenas o quê? Deveres, né? Não tem nenhum direito dentro dessa sociedade, pessoal. Então, é uma sociedade desigual, é uma sociedade onde eu vou ter dois grupos privilegiados, que é a minoria da composição social, enquanto que a grande massa do povo, da população, vai ser subjugado pelo pagamento excessivo de impostos, né, e pela não participação política. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula, né, desse bimestre. Agora a gente vai entrar de férias. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero parabenizar a todos os alunos que assistiram aos nossos vídeos, que fizeram as atividades, mesmo com dificuldades, né, que a gente sabe que existe, dificuldades com o acesso à internet, dificuldades pelo fato de ter que estudar sozinho, né, de criar uma disciplina, uma rotina de horário de estudos em casa, mas quero dizer que vocês são vencedores, que todos nós aprendemos bastante nesse período, né? E que essas boas aprendizagens, como por exemplo, estudar em casa, ela se torne uma rotina presente na vida de vocês, né? Independente da gente estar no ensino remoto ou no ensino presencial, tá bom? Mas parabéns, obrigada e boas férias!